Olá, sejam todos bem-vindos à nossa assistência espiritual. E vamos, como sempre, iniciando com a nossa oração, com os nossos corações cheios de alegria, de gratidão por essa oportunidade de recebermos no nosso lar, no leito de hospital, enfim, onde nós estivermos, as bênçãos do passe, as bênçãos da palavra do Evangelho. E assim, meus queridos, nós vamos nos unindo em oração, nos ligando a Jesus, que o nosso Mestre possa estar aqui conosco através dos seus mensageiros, nos envolvendo nas vibrações de paz e de amor, que possamos compreender as reflexões de hoje, nos fortalecendo sempre na fé, na coragem, no amor, na certeza absoluta de que Jesus está sempre ao nosso lado, de que Deus, nosso Pai, nos oferece todas as oportunidades para crescermos, para melhorarmos. E assim, envoltos nessa cúpula de luz, nós vamos dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Mas não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Que nós possamos então permanecer envoltos pelas bênçãos de Jesus. Na semana passada, sexta-feira, no dia 4, foi comemorado o dia de Francisco de Assis, São Francisco, conhecido por todos nós como o santo protetor dos animais, o santo protetor da natureza. Mas nós sabemos que a importância de Francisco vai muito além do amor pelos bichos, do respeito ao meio ambiente, porque Francisco de Assis representa o resgate dos ensinamentos de Jesus. E para falar de Francisco, nós vamos lembrando que ele é a reencarnação de João. E em fevereiro, aqui no encontro intitulado João, o discípulo que muito amou, nós falamos da vida de João Evangelista. E comentamos na época que depois de ser solto da prisão em Patmos, João voltou para Éfeso, que fica hoje ali na região da Turquia, não é? E adotou o nome de Francisco. E Francisco, João, não é? Francisco, continuou levando seu amor, a sua bondade, e o impacto, não é, que ele continuou levando para aquelas criaturas foi tamanho que ele viveu o evangelho de Jesus até o fim da sua vida. E o carinho que as pessoas tinham por ele fizeram com que ele fosse chamado de Pai Francisco. Então, João Evangelista, Pai Francisco, um espírito tão nobre, ele teve também um papel importante na codificação da doutrina espírita. Ele fez parte do grupo de espíritos que ajudou Allan Kardec na codificação, tanto que João Evangelista assina os prolegômenos. Prolegômeno é a introdução explicativa, não é, da obra O Livro dos Espíritos. E falando em Kardec, dia 3 na quinta, foi comemorado 220 anos do seu nascimento. Então, 3 e 4, duas datas muito festivas e importantes para todos nós. Mas voltando, não é, para João, ele ali do plano espiritual, trabalhando, auxiliando Jesus na divulgação dos seus ensinamentos, aconteceu que na Idade Média, as cruzadas, a Inquisição, transformaram o nosso mundo. O Evangelho, a mensagem do Evangelho tinha sido praticamente esquecida, e o que que havia no lugar? O ódio, a vingança e o materialismo. E o mais duro de tudo isso é que, em nome de próprio Jesus, muitos foram mortos e perseguidos.
Então, um período muito triste, muito sombrio da nossa história. Era preciso resgatar a pureza, a simplicidade do Evangelho. Então, pela misericórdia divina, Jesus convidou João Evangelista para voltar à terra com a missão de aliviar esse fardo, não é, imposto por aqueles espíritos ainda que se compraziam no mal, que não aceitavam Jesus. E foi assim que no dia 26 de setembro de 1181, João renasce na cidade de Assis, na Itália, como Giovanni di Pietro Bernardone. O seu pai, Pietro Bernardone, era um comerciante muito rico, influente, e a sua mãe, Pica Bourlemont, de uma família nobre da Provença, na França, uma mulher muito devotada a Deus. E João escolheu essa família não porque era rica, pelo luxo, mas porque ali ele encontrava almas queridas que faziam parte do seu passado. No livro Francisco de Assis, do Espírito Miramês, nós encontramos a informação de que seu pai foi um dos leprosos cuidado por ele, com o nome de Pai Francisco, ali em Éfeso. E essa gratidão ficou marcada, não é, naquele espírito. E certa vez, aqui já como Pietro Bernardone, ele teve um sonho. Ele sonhou com aquela cura, não é? E acordou com esse sentimento de gratidão e com o nome de Francisco na sua mente. E aquele nome ficou gravado no seu coração. E o sentimento de gratidão era tão grande que ele dizia que se um dia ele tivesse um filho, ele colocaria o nome de Francisco. Mas acontece que a mulher ficou grávida, mas quando o filho nasceu, o Pietro estava viajando a negócios. E quando ele voltou, qual foi a sua surpresa quando ele viu que a mulher tinha dado o nome para a criança de Giovanni? Giovanni é João, né? E ela contou que ela teve vários sonhos com aquela criança antes de nascer e que nos sonhos ela já sabia que seria um menino e ele falou para ela que ele se chamava João, por isso ela deu o nome de João. Mas, não é? O marido falou não, será Francisco. Então ele foi batizado como João, mas por ordem do pai, o menino seria chamado de Francisco. Vejam que interessante, ele recebeu os dois nomes que teve na vida passada, não é? João e Francisco. Na juventude, Francisco, não é, passou por vários momentos e participou da guerra de Assis contra a Perúrgia, onde ele foi capturado e ficou um ano preso. Então, na prisão, foi um momento assim de muitas reflexões, de sofrimento. E quando ele retorna, muita coisa aconteceu. Certa vez, ele estava ali passeando pelas regiões de Assis e vai até a igreja de São Damião, uma igrejinha que estava assim abandonada, em ruínas. E aí ele entra e ali ele teve uma visão. Ele via Jesus pedindo para que ele restaurasse a sua casa. E aquela frase, Francisco, restaura minha casa, ficou ecoando em sua mente. E Francisco levou esse pedido de Jesus ao pé da letra e começou a reformar a igreja, a reconstruir aquela igreja. Na verdade, o Francisco não percebeu na época que a mensagem de Jesus não se referia àquela igreja física, mas sim ao estado lamentável que o cristianismo se encontrava. Francisco abandonou a riqueza, o seu estilo de vida e decidiu viver para Jesus. Vivia entre os pobres,
dedicou sua vida para divulgar, a praticar, a vivenciar os ensinamentos de Jesus e atraiu muitos seguidores. E com o tempo, ele formou a Ordem dos Frades Menores, conhecida até hoje por franciscanos. Por causa desse estilo de vida que ele adotou, ele acabou sendo também conhecido por Francesco, não é? Il Poverello, então Francisco Pobrezinho. E é importante, né, nós relembrarmos que, claro, não é? Cristo era um modelo de Francisco. E por conta de querer resgatar a simplicidade de Jesus e dos seus ensinamentos, Francisco pregava a busca pelo essencial, a renúncia pelo supérfluo. E, além disso, ele demonstrava um enorme carinho pelos animais, pelo meio ambiente, porque ele acreditava e queria passar esse ensinamento para todos, que todas as criaturas da natureza mereciam respeito e cuidado. Então, a vida de Francisco foi um exemplo de vivência dos princípios cristãos. Francisco ajudava o próximo, cultivava e distribuía a paz, o amor, o perdão, a humildade, a necessidade da oração. E a oração, como nós aprendemos, é uma conversa, não é? É uma maneira de nos conectarmos com Deus, o nosso Pai, o nosso Criador. E orar, como o próprio Jesus já nos ensinou, não significa dizer palavras bonitas e em momentos específicos. Orar é essa conversa que sai do nosso coração e é essa conexão com Deus que faz com que nós vivenciemos esses sentimentos de gratidão, de reconhecimento de Deus como nosso Pai Supremo, de pedido de força que a oração nos traz. E Francisco, procurando mostrar, não é, na oração, toda essa sua força, toda essa beleza, toda essa capacidade de conexão com o Pai, ele nos deixou uma oração muito linda, cheia de paz, de amor, de esperança, de alegria, de fé, que é a oração de São Francisco. Essa oração é uma expressão de amor, de compaixão, de serviço ao próximo, e é uma fonte de inspiração, um convite à ação a todos nós. Porque o que o Francisco pedia a Deus nessa oração é o que todos nós devemos pedir. Então, o que significa essa oração? Nós já paramos para pensar no significado dessa mensagem poderosa de Francisco? Nós já paramos para pensar que essa mensagem nos chama a essa transformação interior e a prática do bem? Então, essa oração, ela, assim como o Evangelho, ela é um guia para todos nós, um guia que nos ajuda a sermos pessoas melhores, a criarmos um mundo mais justo e harmonioso. E vejam que tudo isso começa com a primeira oração, onde o Francisco expressa aquela vontade, aquele desejo de ser um veículo da paz de Deus. Então lembram-se, Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Que coisa mais linda, né? Nós podemos ser um instrumento da paz. E o que significa isso? Trabalhar pela harmonia das nossas relações em casa, na sociedade. E a paz é uma conquista nossa interna, que se reflete nas nossas ações. E ao nos tornarmos pacificadores, contribuímos para a evolução não só da gente, mas como do todo que está ao nosso redor. Jesus já falou
Bem-aventurados os pacificadores. E aqui, Francisco resgata essa bem-aventurança. E aqui vale uma reflexão, não é? Somos um instrumento da paz? As pessoas se sentem mais tranquilas e felizes ao nosso redor? As nossas palavras consolam, levam bom ânimo, esperança? Como é o nosso olhar? É acolhedor ou crítico, cheio de reprovação? Nós mais ajudamos ou mais atrapalhamos? Nós somos aqueles que procuramos, então, levar harmonia ou somos aqueles que jogamos mais lenha na fogueira? Vamos pensar sobre isso. E Francisco continua: onde houver ódio, que eu leve o amor. Ai, o amor é a força mais poderosa para transformar a humanidade. É a essência de tudo que existe. Jesus é a personificação do amor. Deus nos criou por amor. Então, a nossa missão é cultivar o amor em nossos corações. E quando levamos amor onde há ódio, nós estamos exercitando a caridade, um dos pilares dos ensinamentos de Jesus, que nos dizia para ver ao próximo como irmão, independente das diferenças. E aqui nós vamos lembrando de Mahatma Gandhi, que disse que quando alguém alcança a plenitude do amor, ele consegue neutralizar o ódio de milhões. E ele foi o exemplo disso, que conseguiu libertar a Índia do domínio inglês sem nenhum ato de violência. Pedro, na sua carta, também dizia que o amor cobre uma multidão de pecados. Então, viver o amor, levar o amor, como nós podemos fazer isso? Como nós podemos levar o amor, apaziguar, neutralizar o ódio? O escritor Richard Simonetti, ele nos traz um exemplo. Ele contava que um funcionário de uma grande empresa estava furioso com o gerente porque vivia transferindo ele de setor. E ele estava assim muito irado a ponto de querer pedir demissão quando um colega, semeador da paz, disse a ele que o chefe o admirava e o colocava assim em setores problemáticos porque sabia da capacidade dele e que ele era a pessoa certa para resolver aqueles problemas. E essa conversa mudou a visão daquele funcionário, que passou a enxergar o seu chefe com outros olhos, a se valorizar e a trabalhar com mais alegria. E nós? Temos semeado amor onde há ódio? Vamos prestar atenção nas pequenas coisas do dia a dia e analisar como agimos, porque são nas pequenas coisas que nós começamos a mudar, a fazer o melhor. Então, na sua essência, esses versos que nós falamos refletem o desejo e refletem a necessidade de que todos nós temos de sermos não só o instrumento da paz, mas do amor e o perdão. Paz, amor, perdão são valores importantíssimos, eu diria fundamentais, para que nós, espíritos errantes, possamos superar as nossas imperfeições e corrigir as nossas virtudes. O que acontece quando nós pedimos para semear paz onde há discórdia e amor onde há ódio? Nós estamos nos comprometendo com Jesus, com a melhoria moral e espiritual, com a nossa melhoria e com a melhoria do nosso mundo. E esse não é, um dos objetivos da reencarnação? A nossa melhora moral e espiritual? Então, toda essa prece é um convite, essa nossa ao trabalho de autoconhecimento e de autotransformação. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Que lição difícil, a do perdão.
Muitos acreditam que perdoar é esquecer. Perdoar não é esquecer. Perdoar implica em não retribuir, em não desejar o mal, não alimentar o ressentimento. Lembram-se de Jesus quando falou: Pai, perdoai-os porque eles não sabem o que fazem? Então, Jesus quis nos mostrar que aquelas criaturas, todos nós, não é que erramos, que causamos mal, que prejudicamos alguém, estamos agindo de acordo com os nossos valores. E muitas vezes nós estamos enganados achando que estamos certos. Então, nós não sabemos, na verdade, o que nós estamos fazendo, porque todo o mal que nós praticamos para alguém, nós praticamos também para nós. Então, perdoar para Jesus, para Francisco, é não julgar e entender que todos somos seres em aprendizado, que todos somos passíveis de erro. Mas Francisco, ele vai além disso, porque além de nos convidar a refletir sobre o próprio perdão, ele pede para que apaziguemos o ódio no coração do outro. Então, vamos ver um outro exemplo. Se alguém chega para nós e fala, né, que está com raiva, que quer se vingar porque foi muito agredido, como nós reagimos? Orientamos a pessoa a perdoar ou alimentamos com mais mágoa? Perdoar é difícil, como nós já falamos. Por quê? Porque o orgulho nos cega. Nosso orgulho não admite que alguém faça algo que nos desagrade, que nos machuque. Mas Jesus e os Espíritos de luz nos lembram que perdoar é essencial para encontrar paz. Porque quando nós alimentamos o ódio, o desejo de vingança, nós produzimos energias destruidoras que desequilibram a, a nossa essência, desequilibram o nosso corpo físico, o nosso corpo espiritual, nos levando até adoecer. Então vejam, não é? Por isso que Jesus falou que o perdão nos liberta. Porque o perdão nos liberta do quê? Das amarras que nos prendem às coisas que aconteceram no passado. Nos liberta das mágoas, dos ressentimentos, nos limpando, permitindo que nós possamos avançar, levar a nossa vida adiante. Porque o ódio, o rancor nos prendem ao passado e nos trazem dor. É uma lição difícil? É difícil, mas é necessária. Então, quando nós perdoamos, nós estamos nos curando e ajudando a cura do outro. Por isso que Jesus falou, vale a pena. Experimente. Não é de uma hora para outra, mas essa disposição e esse conhecimento dos benefícios do perdão vão nos ajudar muito a conquistar, não é, essa virtude. E Jesus fala então do perdão, desculpe, Francisco fala do perdão e entra, não é? Já na discórdia. Onde houver discórdia, que eu leve a união. União. Como é importante a união para a convivência harmoniosa. A doutrina espírita ensina que todos nós estamos ligados, que os nossos pensamentos, as nossas ações refletem não só em nós mesmos, como reverberam, não é, para toda a sociedade, para todo o cosmos. Então, daí a importância de praticar o bem, de viver o bem, para que aquilo possa crescer e beneficiar cada vez mais. Então, levar a união, promover a união, é reconhecer a importância da fraternidade universal e trabalhar por essa pacificação, na superação dos conflitos. Quantos conflitos vivem o mundo por conta do nosso egoísmo, por conta do orgulho? E como é importante, então, que nós trabalhemos por essa concórdia, para que haja essa paz. E aqui, que coisa mais linda, nós lembramos o nome da nossa casa, né? União e fraternidade. Porque quando vivenciarmos a união e fraternidade, o mundo vai encontrar paz,
o mundo vai encontrar harmonia. E Francisco continua: onde houver dúvida, que eu leve a fé. Esse trecho nos convida a refletir, então, sobre a importância da fé em nossas vidas. E a fé, como nós já comentamos aqui diversas vezes, é uma confiança racional, porque a doutrina espírita nos diz que a fé tem que ser raciocinada, nós temos que compreender as coisas. Então, é uma confiança racional nas leis divinas, na justiça de Deus. A fé é uma força que nos impulsiona a buscar a verdade, a compreender os planos de Deus. E essa fé que nos dá essa confiança absoluta em Deus, também nos dá confiança na nossa capacidade. E é através da fé que nós conseguimos enfrentar as dificuldades, enfrentar com coragem as incertezas da vida, com serenidade, com confiança. É a fé que nos faz compreender que cada desafio é uma oportunidade de aprendizado. Então, levar a fé onde há dúvida é nos incentivar a buscar a verdade, a buscar compreender como funciona a lei divina, é que cada um de nós possa ajudar o outro a encontrar a luz nos momentos de incerteza. Que coisa linda que cada um de nós pode fazer isso, porque todos nós temos uma palavra de bom ânimo e de coragem para oferecer. E quando nós oferecemos a fé, nós estamos também fazendo o quê? Levando a esperança onde há desespero. A esperança é um dos sentimentos mais elevados que nós podemos cultivar. É ela que nos lembra que, mesmo nos momentos difíceis, sempre há possibilidade de renovação, de transformação. Na doutrina espírita, a esperança vai além, porque ela é a certeza de que a vida continua, de que nós estamos em processo de aprendizado, de evolução, de que estamos aqui de passagem, que a morte é um retorno à pátria espiritual. E nesse processo, Francisco diz: onde houver trevas, que eu leve a luz. A luz simboliza conhecimento, simboliza sabedoria. Conhecimento e sabedoria, valores que a doutrina espírita nos ensina a cultivar com carinho, porque é através do conhecimento e da sabedoria que nós alcançaremos a condição de espíritos puros. Então, a nossa evolução, ela caminha pela busca e interiorização desses dois elementos, não é? E quando nós levamos luz onde há trevas, estamos, na verdade, iluminando a ignorância e ajudando os outros a despertar para a verdade e a compreensão espiritual. Francisco nos trouxe luz. Jesus nos trouxe a luz. A doutrina espírita, os livros espíritas nos trazem a luz, nos dando essa certeza do amparo divino, nos mostrando o caminho que nós devemos seguir para sairmos dessa ignorância. E aquela frase, aquele verso lindo, onde houver tristeza, que eu leve alegria. Nós estamos vivendo momentos de tanta angústia, de tanta tristeza. E aqui Francisco nos lembra que a alegria é a expressão da nossa verdadeira essência. Que cultivar a alegria é fundamental para a nossa saúde espiritual, para a nossa saúde mental. E quantas coisas nos deixam tristes, aborrecidos. Então, nesse momento, o que nós precisamos fazer? Retornar à nossa essência. Lembrar das coisas bonitas, das coisas boas. Porque levar alegria é um ato de caridade. E quando nós pensamos em coisas alegres, nós elevamos a nossa vibração, saímos desse padrão mental da tristeza e conseguimos então enxergar o caminho, enxergar as outras coisas boas. Então, vamos estar prestando atenção, não é, ao nosso redor. E quando observarmos situações tristes,
Vamos procurar levar um pouquinho de alegria. Quando nos encontrarmos tristes, não vamos alimentar essa tristeza, mas vamos pensar em Jesus, que passou por momentos tão difíceis, mas sempre levou a esperança e a alegria para os corações. E levando a alegria, nós estamos fazendo a recomendação e o pedido de Francisco, quando ele pede: Jesus, fazei que eu procure mais consolar do que ser consolado. Esse pedido nos convida a adotar uma postura altruísta. Nós que somos tão egoístas ainda, que procuramos sempre a nossa própria satisfação, a nossa paz, tudo para nós ou para aqueles que estão ao nosso redor. Ele diz: vamos olhar para o lado, vamos olhar ao nosso redor, porque a verdadeira felicidade está no bem que nós fazemos, no serviço do amor ao próximo, naquele serviço desinteressado, na empatia com a dor do outro. Essa é a verdadeira felicidade, essa é a satisfação que nós encontramos e não perdemos, porque a satisfação das coisas materiais são passageiras. E vamos chegando à frase compreender que ser compreendido. Como é importante a compreensão mútua para a convivência em paz. Difícil também, não é? Não são lição fáceis, mas nós aprendemos com a doutrina espírita que todos nós estamos aqui para melhorar, para nos desenvolvermos, para nos reabilitarmos. E nós estamos em estágios diferentes de evolução. Então nós precisamos compreender que todos nós ainda falhamos, porque estamos no mundo de provas e expiações, somos espíritos imperfeitos, e que devemos então compreender que o outro ainda não entendeu algumas coisas, assim como nós ainda não entendemos. Então, os outros, todos nós temos falhas, todos nós temos limitações, e quando nós compreendermos isso conosco mesmo e com os outros, nós vamos conseguir então viver nessa paz. Então, vou continuando, não é, nesse olhar para o próximo, no altruísmo, o Francisco recomenda amar que ser amado. Já falamos aqui, não é, dessa força do amor como um dos maiores ensinamentos de Jesus e também da doutrina espírita. Então, o nosso amor, nós temos que nos habituar a treinar, não é? Que nós possamos amar sem esperar retorno, nos libertar das amarras do egoísmo, daquele amor possessivo, porque é esse amor ágape, que é esse amor que não é levado só para o pessoal, só para aqueles que estão ao nosso redor, é o nosso destino. Nós vamos desenvolver esse amor que é a verdadeira base das relações humanas, esse amor que Jesus viveu, que Jesus cultivou e nos ensinou. E reforçando essa necessidade de olharmos para o próximo, de fazermos o bem, da felicidade que o bem faz de retorno para nós, Francisco fala, pois é dando que se recebe. Então veja aqui a lei da ação e da reação. Nós damos, nós recebemos. Se damos ódio, recebemos ódio. Mas se damos o amor, a compreensão, o acolhimento, nós também vamos receber. Então, essa é uma das leis universais mais poderosas, a lei da ação e a lei da reação, a lei de causa e a lei de efeito. E quando ele está dizendo dando que se recebe, ele está se referindo ao amor, à prática da caridade, que é a base, não é, da moral, a base dos ensinamentos de Jesus. Amar ao próximo como a si mesmo, fazer ao bem aquele que vos prejudicam. Então, quando nós ajudamos ao próximo, nós não estamos apenas colaborando para a melhoria do mundo ao nosso redor, mas nós estamos principalmente trabalhando para a nossa própria evolução, porque cada ato de bondade
significa uma grande oportunidade de crescimento. E os Espíritos nos ensinam que a prática da caridade, que o altruísmo, gera uma troca de energia que eleva o nosso espírito, que enriquece as nossas vidas. Então, o ato de dar nos transforma e nos aproxima da essência divina que habita em nós. Quando nós damos, somos úteis para alguém, nós não devemos desejar nada em troca, mas nós recebemos sim aquela vibração tão gostosa de gratidão, e isso causa um impacto tão benéfico em cada um de nós. E Francisco, ele retoma o tema perdão, de tamanha importância. E aqui ele vai dar um outro, uma outra visão, não é? Dizendo, é perdoando que se é perdoado. Então aqui ele está mostrando que o perdão é um ciclo, porque quando nós perdoamos, criamos um espaço para que nós também possamos ser perdoados. Repetindo, né? O perdão nos libera dos ressentimentos, abre caminho para o amor, para a paz. E essa é uma prática, né, essencial para a nossa evolução. E ele finaliza com a expressão: é morrendo que se nasce, que se vive para a vida eterna. E sob a ótica da doutrina espírita, essa frase nos lembra que a morte é apenas uma transição. A morte não é o fim. A vida continua, continua em diferentes planos de existência. Cada encarnação é uma oportunidade de aprendizado, de crescimento espiritual. Nós renascemos quantas vezes forem necessárias para o nosso aprendizado. Isso vai depender de cada um de nós. Mas vai chegar um dia, quando nós deixarmos a inferioridade morrer em nós, quando nós nos libertarmos do egoísmo, do orgulho e tivermos desenvolvido e internalizado esse amor que Jesus nos ensinou, nós não vamos mais precisar de reencarnar, porque essa luz divina que habita em cada um de nós vai nos deixar apto, não é? A viver em planos superiores. O que é evoluir? Evoluir é isso, é nós nos libertarmos dessas inferioridades, desenvolvermos todos esses valores morais, ao ponto de viver plenamente o amor e como Jesus, liberto de tudo isso, não vamos precisar mais da carne para nos ensinar, mas vamos estar ali, vivendo e sendo aquilo que Deus propôs para cada um de nós, que crescêssemos e fôssemos espíritos puros. Então, meus queridos, a oração de São Francisco é esse convite à nossa transformação pessoal. É o mesmo convite que a doutrina espírita nos faz, de olharmos para nós, de reconhecermos as nossas fraquezas, mas de reconhecermos as nossas potencialidades. E assim praticarmos, né, o amor em todas as suas formas. Essa oração nos inspira a viver com propósito. Nós estamos aqui com que objetivo? De sermos melhores, de aprendermos o amor, de nos desenvolvermos através do conhecimento, mas através também das virtudes. Nos inspira a buscar a paz, o perdão, a simplicidade, a humildade, a caridade. Ela nos convida a contribuir para um mundo mais justo e harmonioso. Por isso, nós começamos dizendo que essa oração é um manual de vida. E é um manual que nos remete aos ensinamentos de Jesus, que nos convida a enxergar além das aparências, a reconhecer que a verdadeira grandeza não está nos bens que nós possuímos, não está nos títulos que nós temos, mas na capacidade de amar e de servir. Que possamos a cada dia nos inspirar nesses princípios e fazer deles uma prática em nossa vida. Então, relembrando, quem quiser saber mais sobre a vida desse espírito maravilhoso,
a vida dele como João e como Francisco de Assis, eu recomendo o livro Francisco de Assis, ditado pelo Espírito Miramês, de onde nós tiramos, não é, muitos desses ensinamentos. E agora eu convido a todos para que possamos entrar nessa comunhão maior com os benfeitores amigos, para que possamos nos preparar para recebermos o passe, que essa transfusão de energias que nos fortalece, que nos dá coragem, bom ânimo, e também a, que a nossa água se transforme, não é, naquele veículo que nos trará os benefícios que nós necessitamos. E hoje nós vamos mentalizar, receber toda essa energia do plano espiritual, receber essa transfusão de amor, de paz, de fortalecimento e equilíbrio, receber essa visita de Jesus e de Francisco na nossa casa, mentalizando que Francisco e Jesus adentram o nosso lar, envolvendo-nos em paz, envolvendo os nossos familiares, nos dando tudo aquilo que nós necessitamos. E nós vamos sentir tudo isso mentalmente, acompanhando a oração que o nosso querido Francisco de Assis nos trouxe. Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. E assim nós nos despedimos, levando também a nossa vibração de gratidão a essa cantora Paula Zampi, que já se encontra na pátria espiritual e nos trouxe na sua interpretação essa magia desse amor, dessa oração tão significativa para cada um de nós. Que possamos retornar ao nosso lar, se estivermos fora, ou permanecer nele, envoltos no amor e na paz desses benfeitores queridos. Que assim seja, graças a Deus.